Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos a mais uma orientação sobre o estágio e dessa vez eu, Cíntia Rúpulo, vou estar falando sobre o estágio de extensão, tá pessoal? Então, para quem já for aí utilizar esse formato de extensão, já pega o seu caderno, já pega a sua caneta e vamos lá, que a gente tem bastante informação para estar passando, tá bom? Então, primeira coisa aí que eu vou indicar vocês a fazerem, antes até mesmo de assistir esse vídeo, é fazer a leitura do manual do estágio no qual você vai estar fazendo, né? No formato que você vai estar fazendo, certo? Então, já que estamos falando aí sobre o estágio de extensão, vamos clicar lá e vamos para o manual, tá? Esse manual é o que vai estar direcionando, vai ser o nosso norte, tá? Então, é extremamente importante imprimir, fazer aí, baixar ele, fazer o seu estágio em cima desse manual, certo? Porque é ele quem vai nos guiar para saber se estamos fazendo o que é correto, tá? Eu aqui vou fazer a parte de estrutura desse trabalho, então não vou ler o manual na íntegra. Essa função, esse dever é você, aluno, de estar fazendo a leitura na íntegra desse manual, tá? O que eu vou estar fazendo aqui é o quê? A leitura das partes importantes desse manual para que você consiga entender o que é preciso para fazer o manual dentro dessa estrutura. Fazendo o seu estágio, perdão, dentro dessa estrutura, tá? Então, vamos lá, pessoal. Abriu aqui o meu manual, a gente vai, então, na parte que realmente interessa, vamos descer, que vai ser a primeira aí, nós vamos estar procurando. Vamos lá, base legal, dimensão, etapas, quinto item, explicando o estágio de extensão para licenciaturas e bacharelados, tá? Então, ele fala assim, ó, que o projeto de extensão pode ser aplicado em diferentes cenários, desde que em parceria no polo de apoio presencial. O projeto de extensão é a contribuição social e educacional do estudante e do polo de apoio para a comunidade em que atua. O estudante ou o grupo de no máximo 4 participantes, então sim, vocês podem estar fazendo em grupos, tá? Em parceria com o polo de apoio presencial. Então, nesse formato de extensão, vocês vão fazer aí quem vai ser a unidade concedente? O polo de apoio presencial, tá? Então, esse é o tipo de informação que a gente vai precisar lá pro nosso termo de compromisso, tá? Então, ó, com parceria do polo, desenvolvem um projeto de extensão com tema pertinente às demandas percebidas na comunidade pesquisada e de acordo com a sua área de formação. Então, pessoal, principalmente aí o seu projeto de extensão, vocês não vão ter que criar nada. O manual aqui, ele traz inclusive alguns modelos para que vocês possam estar criando o seu projeto, certo? Mas o que é mais importante é que você esteja sempre ligado com o seu curso, né? No caso, se eu estou fazendo aí um curso de pedagogia, eu não vou fazer um curso de extensão na área de gastronomia, entendem? Então, sempre aí, vocês vão ter que fazer o trabalho de vocês de acordo com a área de formação, tá? Oferecendo ao público o tipo de estágio a ser cursado. O projeto de extensão apresenta particularidades para o desenvolvimento de comprovação. Então, aqui, ó, façam a leitura que é extremamente importante, tá? Para que vocês possam entender como funciona, quais são as suas obrigatoriedades como aluno, quais são as obrigatoriedades do polo presencial, tá? Lembrando que todos os formulários citados aqui, você, aluno, vai estar tendo acesso por meio do manual e também aqui no seu AVA, certo? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, ele fala sobre carta de apresentação. Para o modelo de extensão, não é necessário a carta de apresentação, exatamente porque o polo, tanto de Jundiaí quanto de Cajamar, reconhece os seus alunos. Então, não é necessário a carta de apresentação. Nós já vamos estar passando aqui para esse segundo momento que fala sobre termo de compromisso,
tá? Então, a gente vai entrar lá em trabalhos, vamos entrar aqui e ver quais são as etapas, né? Primeira etapa é a entrega do termo de compromisso de estágio. Então, voltamos lá no manual e vamos ver o que fala, né? Então, ele fala que o termo de compromisso, ele é preenchido a partir dos dados do sistema. Portanto, após o preenchimento dos dados no ato da matrícula, o estudante é responsável direto pelas informações. Aconselhamos que você confira os dados antes de iniciar o procedimento do termo, tá? Aqui nesse manual, no anexo 2, ele também dá um passo a passo sobre esse preenchimento. Primeira coisa que vocês terão que ir atrás, tá? Coletar os dados aqui do polo presencial. Então, se eu estou se eu sou da cidade de Jundiaí, eu vou atrás, vou coletar, né, os dados da minha unidade concedente, que é meu polo de apoio, polo presencial aqui em Jundiaí. Se eu moro em Cajamar, logo a minha unidade concedente é o seu polo presencial de Cajamar, tá? E aí os dados, ó, unidade concedente, endereço, supervisor, tudo isso é com os dados lá de Jundiaí e do polo de Cajamar, tá? A única coisa, ó, supervisor de estágio, vocês terão que colocar o nome que está descrito aqui no manual de vocês, tá? Então, para esse curso, que é o curso de licenciatura em pedagogia, o nome da professora orientadora, que vai ter que constar na sua ficha no seu termo de compromisso, o nome da professora doutora Gisele do Rócio Cordeiro, tá? E aí, as descrições da atividade, que ele também dá um modelinho aqui para vocês, ó. Elaboração do projeto de extensão, elaboração da produção conceitual do relatório, produção do relatório de evidências e etc, tá? Então, aqui ele também já dá um modelinho de como vocês vão colocar essas informações lá dentro do termo de compromisso, tá bom? Então, ó, aqui ele fala que uma vez que vocês vieram aqui, ó, entregar, né? Colocou os dados da unidade, colocou as informações sobre o estágio, você vai estar gerando essa ficha e aí vocês vão poder estar postando essa ficha no máximo em 5 dias, tá, pessoal? Então, 5 dias para postar essa ficha. Caso você não consiga postar essa ficha em 5 dias, você terá que fazer todo esse processo novamente, tá? Então, gerou a ficha, imprimiu, leva no polo presencial para colher assinatura ou entre em contato no WhatsApp, que nós também fornecemos assinatura digital. Então, caso você não possa sair de casa, nós também trabalhamos aí com assinatura digital, aí é só mandar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente já orienta como faz, tá? Então, temos essas opções também. Feito isso, pessoal, deixa eu voltar, né? Feito isso, o termo de vocês postado, esse termo foi diferido, bonitinho. Próxima etapa seria aqui, ó, tá? Etapa 2, que é o trabalho 2, seria a entrega da ficha de frequência de avaliação de desempenho. A partir desse ano, a ficha de avaliação, ela não é mais preenchida por vocês, igual está indicando aqui no roteiro de estudos, onde tem, ó, um item só falando sobre ficha de frequência, tá? Essa ficha de frequência, ela não fica mais aqui. Não é dessa forma que estamos trabalhando nesse momento, tá? A ficha de frequência de vocês, ela vai ter aí, eu fiz algumas anotações para que vocês não deixem de fazer corretamente. Primeira coisa, como nós estamos falando aí de um curso de extensão, eu vou precisar que todos vocês, tanto o pessoal de Jundiaí quanto o pessoal de Cajamar, tá? Me mandem um e-mail, me mandem um WhatsApp com a ideia, né? A proposta do seu plano de ação, certo? Então, se vocês vierem aqui, ó, o próximo item, que é, ó, plano de ação, que é igual ao projeto de extensão, tá? Esse plano de ação, ele é aí, ó, o plano de ação no formato de extensão é o projeto de extensão. São apresentadas as atividades que serão desenvolvidas durante a realização no formato extensão. O plano de ação
é o formulário do projeto de extensão que estará disponível na sala. Ele fala onde está disponível, ó, ele fala que está aqui. Então, extensão, proposta de ação, tá? Então, vocês vão ter que vir aqui, abrir esse documento de proposta de ação e aí sim fazer aí o trabalho de vocês em cima dessa proposta de ação. Mas antes que vocês cheguem nesse ponto, eu preciso que todos vocês que optarem pelo estágio de extensão me mandem, antes de começar a fazer essa parte, me mandem aí pelo WhatsApp ou até mesmo por e-mail, qual será o tema que vocês vão fazer, tá? Para que eu possa verificar se o tema está dentro da sua linha de pesquisa ou se o tema está dentro do que o seu curso pede, tá? Então, antes de chegar nessa parte, vocês terão que me enviar um WhatsApp, um e-mail, ligar aqui no Polo, falar comigo, tá? Eu, Cíntia Rúpolo, tá? Para que vocês possam me enviar qual é a sua proposta. A proposta não precisa vir dessa forma, tá? Vocês podem estar me mandando qual é a ideia de vocês, para que aí sim eu dê o ok, e depois desse ok, vocês passam então para essa parte que é a proposta de ação, que seria o plano de ação de vocês, certo, pessoal? Então, antes dessa parte, vocês têm que falar comigo para que eu dê o ok para o tema de vocês, tá? Então, depois que eu, Cíntia, dei ok para o tema de vocês, aí sim, vamos lá e vamos estar falando sobre o preenchimento desse plano de ação, certo? Então, ele vai falar o quê? Vamos lá, deixa eu abrir ele aqui. Então, ele vai perguntar o nome da ação, que é aquela ação que eu comentei com vocês que eu vou aprovar, a modalidade, se é online, vai ser sempre online, tá, pessoal? Então, vocês vão colocar aqui, ó, online, tá? Período da inscrição, vão ter que colocar um período de inscrição, período de realização, os horários que vai acontecer esse projeto de vocês, tá? Então, ó, ele vai falar aqui, ó, ele vai falar, ó, local de realização, tá? Vai ser o quê? Em estúdio. Por quê? Porque vocês não vão fazer presencialmente aqui no Polo, tá? Vocês irão fazer ou em estúdio ou em outros, ó, ambiente virtual e redes sociais. Belezinha, perfeito. Tá? Vocês podem estar abrindo uma live no YouTube, vocês podem estar abrindo uma live no Instagram, podem estar fazendo pelo WhatsApp, desde que vocês façam todos os registros de evidência, tá, pessoal? Então, é extremamente importante que vocês preencham corretamente esse plano de ação, porque é ele quem vai emitir a declaração, eu já chego nessa parte, para que vocês consigam postar a ficha de frequência, tá? Esse preenchimento aqui, ele tem que ser feito e enviado no meu e-mail, ok? Então, o que vocês terão que fazer? Todo esse preenchimento, então, vamos lá, vamos preencher aqui. Número estimado de participantes, lembrando que nós temos quantidade mínima, tá? E ele fala aqui no manual para vocês, tá? Então, ele fala assim, ó, para desenvolver o seu estágio de formato de extensão, juntamente com o seu polo, você deve buscar demandas em parceria com o polo para elaboração do projeto de extensão com aplicação em formato de curso, formação. Então, ó, o projeto de extensão, ele pode ser no formato de curso, pode ser uma formação, palestra, um clube do livro, um cineclube, uma oficina, tá, pessoal? Preencher o plano de ação no formato de projeto de extensão a partir do formulário padrão do setor de extensão e qual está disponível na sala de estágio, que é exatamente esse que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Depois ele vem aqui, ó. A carga horária disposta da seguinte forma: para o pessoal que faz graduação, são 6 horas direta com o público. Então, essas 6 horas de interação, de curso, vocês terão que colocar lá bonitinho. E 2 horas de preparação desse material. Para o pessoal de segunda licenciatura e formação pedagógica, são 3 horas de ação direta com o seu público e 1 hora de preparação, tá? Ó, a aplicação das atividades pode ser presencial ou online. Não, somente online, tá, pessoal? Nós não vamos trabalhar no formato presencial, ok?
Depois, quando realizar de forma online, redes sociais ou qualquer outra plataforma. 2 pilares são essenciais. Gerar evidências, porque essas evidências ela vai ter que compor todo esse material. Ela vai ter que ser enviado a mim junto com esse plano de ação, tá? Então eu preciso que vocês tirem foto do antes, durante, depois, a interação, né, do pessoal que está participando. Então é extremamente importante, tá? E também quando vocês precisam, aí, caso vocês forem optar por fazer pelo Zoom, por exemplo, ou pelo Google Meet, e aparecer o rosto dos participantes desse evento, vocês têm que dar para eles, antes do evento, para que eles preencham o termo de utilização de imagem que tem aqui nesse manual, tá, pessoal? É extremamente importante, tá? Então, feito isso, fez todo o documentário, fez aí o seu curso de extensão, pegou o nome completo, o documento de cada um que participou, vocês vão estar, então, depois de 60 dias, ó, vocês terão aí o retorno sobre os certificados para quem participou, tá? Então, ó, ele fala que o projeto de extensão, ó, é esse documento aqui que vocês terão que preencher, tá? Bonitinho, sem rasuras. Depois, formulário, depois ele fala o relatório final de extensão e listagem de presença. Então, ó, dos documentos, vocês vão ter que ter o projeto de extensão, o formulário com o relatório final e a listagem de presença. Então, ó, vamos aqui, ó. Esse daqui é o nosso projeto, certo? Ó, proposta de ação ou evento. Vamos fazer o preenchimento, tudo bonitinho, belezinha, conforme as opções aqui, né? E aqui, ó, vamos descer a descrição, ó, tudo bonitinho. Feito isso, é a primeira parte. Depois, ó, a gente vai ter que vir aqui, relatório final. Peraí. A carta de apresentação. Vamos lá. Relatório final. Lista de certificação. Aqui, ó. Lista de certificação. Certo? Vai clicar na lista de certificação. Vai trazer, ó, o nome e de quem participou. Ele tá pensando? Tá pensando. Então, aqui, ó, a lista para colocar o nome de quem participou e vão ter que enviar no meu e-mail, tá, pessoal? Então, ó, o plano de ação, ele já vem aí com as evidências. Então, se vocês colocarem aqui nos anexos, até já tem o plano de ação. Ó, carta de apresentação, anexo 2, termo de compromisso. Ó, isso aqui tá tudo no manual de vocês, viu? Ó, a modelo de autorização de utilização de imagem, que todos que forem fazer por meios aí que apareçam o rosto dos participantes, vocês terão que dar esse termo para que as pessoas elas preencham, tá? Para que vocês anexem junto com o relatório de vocês com as evidências, tá? Depois, ó, modelo de declaração do polo, esse é meu. E a orientação para elaboração. Então, esse aqui a gente já vai chegar. Deixa eu só ver se ele trouxe algo diferente. Aqui. Não, então tá certo. Deixa eu ver o anexo 5, belezinha. Então, feito isso, conseguiu lá preencher o plano de ação. Mandou para mim juntamente com as evidências e a lista dos seus participantes, vocês terão que mandar essa segunda etapa pro meu e-mail. Então, o pessoal de Jundiaí vai mandar no e-mail de Jundiaí e o pessoal de Cajamar pro e-mail de Cajamar, tá? Na descrição desse vídeo, eu vou colocar para vocês os e-mails para que vocês possam estar encaminhando, ok? A partir desse momento, quando vocês me enviarem por e-mail o plano de ação preenchido, tá? Ó, proposta de ação preenchida, juntamente com as evidências e a lista dos participantes, eu vou estar emitindo, então, a declaração
de comprovação de horas que vai ser postada por vocês aqui no passo 2, tá, pessoal? Então, a estrutura, ela é bem tranquila, mas eu preciso que vocês entendam. Primeira coisa, termo de estágio, o termo de compromisso, bonitinho, preenchido com os dados do polo. Segundo momento, entrega da ficha de frequência. Essa ficha de frequência, ela será uma declaração que eu, Cíntia, vou emitir para vocês a partir do momento em que vocês me enviarem por e-mail o plano de ação com as evidências do seu evento, do seu curso de extensão, com a lista dos participantes com nome completo e documento, tá? Para que seja elaborado, para que seja encaminhado aí posteriormente os certificados de participação desse evento, tá? Feito isso, eu vou emitir para vocês uma declaração que será postada aqui nesse momento 2, tá? Então, certo? Preciso que todos vocês entendam basicamente essa parte, que ela é em conjunto comigo, Cíntia, tá? Vocês não vão postar esse plano de ação aqui. O plano de ação vai ser enviado no meu e-mail. Então, os alunos de Cajamar vão enviar no e-mail da Cíntia do Polo de Cajamar e os alunos de Jundiaí no e-mail da Cíntia, eu, daqui do Polo de Jundiaí, tá? Nesse e-mail, vocês têm que ter plano de ação com as evidências e mais a lista dos participantes, tá? Então, feito isso bonitinho, vai ser diferido e aí sim vocês passarão para o terceiro momento, que é a entrega do relatório de estágio, tá? Então, vamos lá para o relatório. Deixa eu voltar para cima. Pessoal, lembrando, tá? Que antes de vocês começarem a fazer o plano de ação de vocês têm que me mandar um e-mail, me falar comigo pelo WhatsApp, ligar aqui no Polo, para que eu aprove o tema do curso de extensão de vocês. Sem a minha aprovação do tema, e vocês não terem a minha aprovação e já mandar no meu e-mail direto plano de ação, eu não vou aceitar, tá? Então, eu preciso que vocês façam essa dinâmica, preciso que essa dinâmica aconteça, ok? Então, qual é a dinâmica? Postagem do termo de compromisso, falar comigo, Cíntia, sobre o tema que vocês vão realizar aí o curso de extensão de vocês. Uma vez que eu aprovei esse tema, vocês terão que elaborar o plano de ação com as evidências juntamente com a lista dos seus participantes. Enviar esses documentos no meu respectivo e-mail, que vai estar na descrição desse vídeo. E aí sim, eu vou emitir uma declaração para que vocês postem no local, no segundo momento aqui, que é a entrega da ficha de frequência, tá? E aí, sim, vocês vão passar para o relatório de estágio, que, deixa eu fechar isso aqui, vai estar aqui, ó, que é o próximo momento aqui. Vamos subir. Plano de ação, que eu acabei de explicar para vocês. Depois, ó, a declaração, que é para que seja postada. E aí, o quinto momento, que é a produção conceitual, que é esse relatório do estágio supervisionado, tá, pessoal? Então, o que é, né? A produção conceitual do estágio supervisionado, no formato de extensão, é idêntica para todas as turmas, independente do ano de matrícula. Ela pode ser desenvolvida em grupo, desde que estejam com os dados de vocês, e ela é o resultado de um conjunto de fatores vivenciados, como estudo, pesquisa e produção escrita, relacionadas a experiências adquiridas com as atividades de campo na produção conceitual, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês um manual, tá? É um passo a passo, na verdade, de como realizar esse estágio, né? Esse formato aí de produção conceitual, tá? Que é o relatório de estágio.
Vocês terão que fazer capa, sumário, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências, tá? Ele fala sobre plágio, não indico que vocês cometam, né, plágio, porque senão vocês vão ter que refazer todo o trabalho de vocês, certo? E aí vamos entrar lá, então, na parte em que a gente fala sobre, eu vou mostrar o que vocês terão que fazer. Então, gente, eu tenho aqui um modelo, tá, que eu posso até disponibilizar para vocês, sem problema nenhum, tá? Eu deixo na descrição desse vídeo. Ele aqui é um modelo pronto, só para vocês irem trocando aí com a realidade de vocês, certo? Então, ó, ele vai trazer aqui, ó, introdução, o projeto de extensão, e aqui vocês vão fazendo a troca, né, de páginas e tudo mais, e aí o que é necessário para que vocês entreguem e sejam aprovados, tá? Então, ele fala aqui, ó, a introdução, ela tem que ter de 1 a 2 páginas, ele tem que ter aí objetivos, tá? De no mínimo 3, no máximo 5 objetivos, tá? Então, ele fala assim, vocês têm que colocar, qual que é o objetivo desse curso de extensão? Ah, esse curso de extensão tem o objetivo de apresentar uma nova perspectiva sobre os cursos de pedagogia, ok? Tá? Então, essa parte da introdução, onde vocês terão aí que vender o peixe de vocês, vamos dizer assim, ele tem que ter de no mínimo de 3 a 5 objetivos, tá? Depois, vocês também vão ter que aí trazer alguns dados, porque como assim, Cíntia? Vocês podem colocar assim, ó, o meu projeto de extensão foi aplicado na cidade de Jundiaí, que tem... Aí vocês põem a quantidade de habitantes que tem na cidade de Jundiaí, com parceria do meu polo presencial, sabe? Valorizem, contem um pouquinho da história da cidade, a história do polo, como que vocês pensaram para fazer o trabalho, tá? Depois ele faz aqui, ó, o projeto de extensão. Então, vocês vão falar aqui. Então, nesse texto, vocês vão ter que desenvolvimento do que você deve iniciar. Então, mostrando quais serão os itens dispostos no desenvolvimento da sua pesquisa, tá? Vai ter que descrever as atividades realizadas ao longo do estágio, ok? E aí a gente entra numa parte extremamente importante, tá? Que é o estado da arte. Obrigatoriamente, vocês terão que falar sobre esse item, tá? Aqui no manual, ele fala sobre isso, e eu vou trazer aqui exatamente aonde ele vai trazer um modelo, onde a gente vai falar sobre isso, tá? Então, ó, a introdução, conforme eu expliquei para vocês, objetivos de extensão do estágio, né? Em qual polo de apoio ele foi realizado, trazer informações sobre a quantidade de pessoas que existem no polo, na cidade, ok? Aqui, ó, no desenvolvimento, igual eu mostrei para vocês, vai ser a escrita do seu texto de até 2 a 5 parágrafos, indicando quais são as composições, o que vai desenvolver a sua pesquisa. E aí, ó, no manual, tá? Lá no manual de vocês, na página 36, ele fala o estado da arte. Ele é o item 2.1, que tem que ter obrigatoriamente no seu relatório. Sem esse item, o seu relatório não é aprovado, tá, pessoal? Ok? Então, o que vocês terão que fazer? Ó, o estado da arte é uma metodologia de pesquisa para verificar pesquisas científicas realizadas que se relacionam com o tema do plano de ação em seu estágio, a fim de contribuir com a fundamentação teórica para sua produção conceitual. Como fazer? Passo 1. Acessar a base de dados da CAPES ou Google Acadêmico. No tema do seu plano de ação, separar palavras-chave que o definem e que nessa metodologia chamamos de descritores. Passo 3. Na busca da base de dados, digitar o descritor entre aspas, você verificará que aparecerão diversos artigos, dissertações ou teses que com essa palavra ou expressão.
Quarto passo, filtrar temas da área do conhecimento da educação de um período no tempo. Por exemplo, 2010, 2020, que tem a ver com a sua pesquisa e com o que você está trazendo dentro do seu projeto de extensão, tá? Passo 5. Entre os trabalhos que restaram, escolher temas que conversem com o seu tema, que foi o que eu acabei de falar. Então, vocês terão que ir atrás de temas, de pesquisas que falem sobre o que você, sobre o seu curso de extensão, sobre o seu trabalho, ok? Passo 6. Abrir os resumos e ver aqueles que contribuem em teoria e pesquisa prática para o seu tema. Passo 7. Elaborar o texto de desenvolvimento, relacionando o seu plano de ação com os aprendizados gerados nessa pesquisa do estado da arte, de 1 a 2 páginas. Então, aqui no nosso modelo, né, ele fala sobre o grupo acadêmico e tem que justificar a importância social e educacional da sua temática. Este momento é importante, pois poderá reconhecer nas pesquisas realizadas anteriormente os autores. Então, nesse momento que vocês terão que pesquisar, vocês vão fundamentar a pesquisa de vocês. Nesse momento é onde vocês terão que pegar assuntos que outros autores já publicaram e aí sim criar o de vocês, mas sempre embasando em autores, em artigos, em documentos aí que te ajudem, tá? O texto ainda fala que você não tem que começar o seu projeto do zero, mas a partir dos limites e limitações de outras pesquisas. Então, vocês estão... Essa parte que ele fala sobre o estudo da arte, você terá que especificamente buscar a sua parte, fundamentação teórica do trabalho de vocês, do relatório de vocês. Então, é extremamente importante, é um item obrigatório, tá? 2.1, que tem que ser desenvolvido. Então, se vocês vão falar aí, vão fazer uma oficina de leitura, terá que procurar autores que embasem essa sua oficina de leitura, certo? E aí no campo 2.2, vocês terão que fazer a análise imagética, tá, pessoal? Análise imagética é o próximo item aqui. Neste tópico, você deve fazer o texto e inserir a sua ficha de análise. O que é isso? Você terá que fazer a análise de um filme ou documentário ou espaço cultural virtual. Dessa forma, você terá que escolher apenas um filme ou um documentário ou um espaço virtual, né, cultural, que esteja relacionado com a sua linha de pesquisa. Então, se eu vou falar sobre um livro em específico, eu vou ter que fazer uma análise, eu vou ter que criar... Você tem que inserir a sua ficha de análise sobre um documentário que fale sobre aquele livro, tá? E aí sim, o projeto de extensão, após assistir o filme ou documentário ou visitar virtualmente o espaço cultural, você terá que reproduzir um texto, né, a sua análise de 2 a 3 páginas, que será dentro desse campo 2.2. Tá? Então, ele fala aqui, ficha técnica. Então, ele fala que caso você opte por filme ou documentário, você tem que seguir o roteiro. Então, ficha técnica, qual que é o filme, qual que é o título, qual que é o ano, o gênero, todas essas informações, tá? Depois, ele fala aqui, informações de produção, ele vai dar para vocês também. Deixa eu ver se aqui ele me traz algo diferente. O contexto, identificar o tema central, então ele vai ter que trazer aí para vocês. Sugerimos que observe os questionamentos a seguir sobre o filme ou documentário que assistiu ou o espaço cultural que você visitou. Então, ele vem aqui, ele vai trazer o roteiro, o que vocês terão que trazer dentro dessa análise. Então, essa análise aqui, ela vai ser... inserida a partir desses tópicos. Então, identificar o tema, caracterizar o tema político, religioso, moral. Vocês, o que eu indico? Respondam isso numa folha em branco mesmo. Respondam todas essas perguntas sobre o filme ou documentário
que vocês assistiram, para depois formar aí, então, a sua análise e o seu texto, tá? Então, ó, roteiro, apresente de que forma ocorre a introdução do documentário ou filme, há algum indício de ficção, há uma unidade narrativa. Então, pegue uma folha em branco ou seu caderno e vá respondendo essas questões. Porque se você for respondendo essas questões, ao final de todo esse questionário, você terá aí informações necessárias para a produção da sua análise, tá? Então, ele vai trazer reflexões. Então, muito importante vocês lerem, tá? Ó, caso opte pela visita virtual, também tem qual que vocês têm que seguir, tá? Para desenvolver uma análise em cima da visita virtual. E aí, reflexões, material de criação e reflexão. Vamos ver aqui, ó. Então, fez isso bonitinho, ó. Responda a parte do roteiro, tá? Bem bonitinho aqui, tá, pessoal? Vão ter que colocar a ficha de vocês. E aí sim a gente vai para o 2.3, que é o material, que é a criação e reflexão. Você, nesse item, deverá apresentar um material produzido por você no processo de realização do estágio, tá? E esse material, ele tem que ter uma relação com o seu projeto de extensão, tá? Por exemplo, ó, o seu projeto de extensão estiver relacionado ao ensino escolar, pode ser um material didático manipulável, exemplos, jogos, histórias em quadrinhos, livro de bolso, fotonovela, cordel e etc. A ideia é ser um produto que possa ser utilizado durante a docência ou alguma atividade docente em que, ao final, haja uma constituição de um produto. Ou, se o seu projeto for de extensão, pode ser voltado para uma intervenção social. Esse material concreto pode ser um mapa interativo, ou uma planilha interativa, ou um gráfico, ou um podcast, ou um vídeo, tá? Então, temos aí também, se seu projeto for de extensão, de natureza teórico-conceitual, esse material concreto pode ser uma apresentação animada no Prezi, ou um podcast, ou um vídeo. Todos os casos que você deverá inserir nesse subitem, a apresentação desse material, a explicação do seu conteúdo ou da forma de utilização, tá? Então, você terá que elaborar um texto refletindo sobre as atividades desenvolvidas, tá? De 1 a 2 páginas e postar nesse item 2.3 obrigatoriamente, tá? Então, vamos entrar aqui no manual. E vamos, e aqui ele fala exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Mas o manual e esse exemplo que eu vou disponibilizar para vocês, eles se conversam, um completa o outro, tá bom? Então, o próximo aqui é a praxis e relatórios de evidências, onde vocês terão que identificar qual que é a linha de pesquisa do seu tema, apresentar um texto discursivo à emente aos principais objetivos da sua linha de pesquisa. Faça uma revisão bibliográfica sobre o seu tema, destaque os principais autores que discutem e explique os conceitos centrais. Lembre-se de elaborar um texto coeso em que os autores e conceitos dialoguem entre si, então eles têm que conversar, e embasem teoricamente a sua temática. É importante no seu texto fazer o uso de citações diretas e indiretas de autores que embasem o seu trabalho, tá? Relatórios de evidência, então, voltamos aqui. Ele vai trazer tudo isso bonitinho, experiência do seu projeto, apresentando um relatório de evidências. Ele tem que conter o nome, a ementa, o período, o número de inscritos, lista de produção, tudo bonitinho conforme o manual. E aí, por fim, as considerações finais, que você terá que apresentar os resultados finais do seu estágio, tá? Inserindo os principais aprendizados realizados nos 3 espaços: estudo, pesquisa e produção escrita, tem que ter de 1 a 2 páginas. E, por fim, referências, que é todas as referências utilizadas para a elaboração conceitual, tá? Então, tudo que você utilizou para trazer essas informações, elas têm que estar aqui, tá? Então, como ele já fala, fiquem atentos aos plágios, certo? E é isso. Então, vamos ver lá assim, E aí, tá? Nós temos, lembre-se que eu comentei sobre a análise imagética.
O próprio manual, ele traz alguns filmes ou documentários como sugestão para que vocês possam estar assistindo e vendo se algum desses filmes ou documentários, ele ajuda vocês. Vocês não têm que procurar nada, tá? O próprio manual de vocês já traz uma listagem, ó, que vocês podem estar utilizando para criar, então, o curso de extensão de vocês, a atividade, o cineclube, a oficina de leitura. Mas aqui, seguindo, né, o manual de vocês certinho, vocês vão conseguir, então, criar essa parte que é a análise imagética, que é um item obrigatório, tá, pessoal? Sem ele, vocês não serão aprovados no relatório, tá? E aí ele já traz para vocês sugestões de filmes e documentários para que vocês pesquisem, né? Façam uma pesquisa e verifiquem qual deles conversa aí com a sua ideia de curso de extensão, tá? Feito isso, entregou, né? E fez a entrega do relatório, ele será corrigido e aí sim você será aprovado dentro da disciplina de estágio no formato de extensão. Tá certo, pessoal? Então, não tenho mais, né, nenhuma outra dica para dar para vocês sobre. Caso vocês tenham dúvidas, não hesite em me buscar informações, em falar comigo, tá? Não tenham vergonha, podem vir falar comigo. E é isso, certinho? Então, deixo aí para vocês de forma bem fixa, né? De forma bem estrutural, perdão, o que tem que ser feito quando falamos sobre o formato de extensão. E qualquer dúvida, vocês já sabem. Faço os atendimentos aqui no Polo, segunda a sexta, das 18h30 às 22h. E qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau.